Bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mandamentos e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashat Tazria, Metzorah, quinta aliá. Levítico capítulo 14, versos 13 a 32. E degolará o cordeiro no lugar em que se degola o sacrifício de pecado e a oferta de elevação no lugar da santidade, pois a oferta de pecado é como a de delito para o sacerdote. Ela é santidade de santidades. E o sacerdote tomará do sangue da oferta de delito, e o sacerdote porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que há de se purificar, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. E o sacerdote tomará o log de azeite e deitará sobre a palma da sua mão esquerda. E o sacerdote molhará seu dedo indicador direito no azeite que está na sua palma da mão esquerda. E aspergirá do azeite com seu dedo 7 vezes diante do Eterno. E o restante do azeite que está na sua palma, o sacerdote porá sobre o lóbulo da orelha daquele que há de se purificar, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito, por cima do sangue da oferta de delito. E o resto do azeite que está na sua palma, o sacerdote porá sobre a cabeça daquele que há de se purificar. E o sacerdote expiará por ele diante do Eterno. E o sacerdote oferecerá o sacrifício de pecado e perdoará por aquele que há de se purificar de sua impureza. Depois degolará a oferta de elevação. E o sacerdote oferecerá a oferta de elevação e a oblação no altar. E o sacerdote expiará por ele e será purificado. E se ele for pobre e as suas posses não lhe permitirem, tomará um cordeiro por oferta de delito para fazer o rito da tenufá, a fim de expiar por ele, e 1/10 parte de efá de flor de farinha de trigo amassada no azeite, por oblação, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 filhotes de pombo, conforme suas posses permitirem. E será um por oferta de pecado, e outro por oferta de elevação. E os trará ao sacerdote no 8º dia de sua purificação, à entrada da tenda da reunião, diante do Eterno. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta de delito e o log de azeite, e o sacerdote fará com eles o rito da tenufá diante do Eterno. E degolará o cordeiro da oferta de delito, e o sacerdote tomará do sangue da expiação e porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que há de se purificar, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E do azeite o sacerdote derramará sobre a sua palma esquerda, e o sacerdote aspergirá com seu dedo indicador direito do azeite que tem sobre sua palma esquerda, 7 vezes diante do Eterno. E do azeite que tem em sua palma, o sacerdote porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que há de se purificar, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, no lugar do sangue do sacrifício de delito. E o resto do azeite que tem na palma da mão, o sacerdote porá sobre a cabeça daquele que há de se purificar, para expiar por ele diante do Eterno. E oferecerá 1 das rolas ou 1 dos filhotes de pombo, conforme suas posses lhe permitirem. Assim como as suas posses lhe permitirem, 1 por oferta de pecado e outro por oferta de elevação, juntamente com a oblação, e o sacerdote expiará por aquele que há de se purificar diante do Eterno. Esta é a lei daquele em que está a chaga de lepra, e cujas posses não lhe permitem trazer o que diz respeito à sua purificação. Brit Hadashah, Marcos capítulo 1, versos 35 a 45. E pela manhã levantou-se muito cedo e foi a uma região deserta, e ali orava. E o procuravam Shimon e os que com ele estavam. E quando o encontraram, disseram-lhe: Todos os homens procuram por você. Disse-lhes:
caminhem até as aldeias e as cidades que estão nas proximidades, porque também pregarei lá, pois para isso vim. E pregou em todas as suas sinagogas por toda a Galila e expulsou demônios. E veio até ele um Metsorá e caiu a seus pés e lhe implorou. E disse-lhe: se você quiser, você pode me purificar. E Yeshua teve misericórdia dele e estendeu a sua mão, tocou-o e disse: eu quero, seja purificado. E naquela hora se foi a sua tsaraat e ficou purificado. E ele repreendeu-o e o despediu. Ele disse: olhe, a nenhum homem você deve dizer isso, mas vá, apresente-se ao Kohanim e dê a oferta pela sua purificação, tal como ordenou Moshe, para lhes dar testemunho. Mas quando ele saiu, começou a pregar muito e tornou conhecida a notícia, de modo que não podia Yeshua entrar publicamente na cidade, mas estava fora em lugar deserto, e vinham até ele de todo lugar.